Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à aula 14 do nosso curso de React aqui no YouTube. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho como passar fios para dentro de um componente customizado do React, né? Então, até agora, a gente já viu bastante coisa sobre o React Hooks, sobre como componentizar as nossas aplicações, como componentizar partes da nossa aplicação. Agora chegou a hora da gente ver como passar fios para dentro do nosso componente. Então, imaginem vocês que a gente tem a nossa input de login e por algum motivo a gente gostaria de passar algum filho para dentro dela, né? Então, para nossa input, a gente gostaria de passar um P aqui dentro dela, né? Então, aqui hoje a gente vai ver como fazer isso, né? Como é que a gente consegue fazer com que essa input, por exemplo, possa receber esse elemento filho. A gente não vai fazer com a input, mas a gente vai ver como é que se faz isso com outros componentes. Isso aí vai ser extremamente útil ao decorrer do desenvolvimento das aplicações ali que tu faz no dia a dia. Galera, deixa um like nesse vídeo aí se tu tá gostando. Se tu não assistiu os outros vídeos desta série, desse curso, peço que acesse o meu canal ali e assista, porque tem vários deles, estão bem legais, né? O conteúdo bem focado aqui para tu aprender. E se tu não é inscrito aqui no canal, peço que se inscreva, porque isso aí vai me incentivar a produzir cada vez mais vídeos como esse, tá beleza? Galera, durante o vídeo aí, se vocês tiverem dúvidas ou, enfim, qualquer coisa nesse sentido, peço que deixem aí nos comentários que assim que possível eu vou responder as dúvidas ali, tanto por chat ou se fizer sentido eu até mesmo posso fazer um vídeo aqui no YouTube para responder, tá beleza? Então, hoje, para exercitar essa parte de filhos aí para componentes, o que eu vou fazer vai ser componentizar esse nosso componente, né, esse nosso elemento nativo do HTML, o button. Lembrando que isso aqui na vida real não faz lá tanto sentido dentro da tua aplicação tu criar um componente só para botão. Normalmente tu vai estar utilizando algum framework, alguma coisa assim que já vai te dar um botão estilizado e tudo mais, então tu não vai precisar perder tempo com isso. Mas, para fins de exemplo, eu vou utilizar esse botão aqui, eu vou componentizar ele, assim como a gente fez com as nossas inputs. Eu vou chamar ele então de botão de login e eu vou fazer com que a gente possa receber filhos dentro desse botão aqui, beleza? Bora lá então. Como é que eu vou fazer? Assim como a gente fez com a input, esse botão eu vou deixar ele específico para a nossa página de login. Então, aqui dentro dessa parte de componentes da nossa tela de login, olha só, eu vou criar um novo arquivo aqui e eu vou chamar de button login. É assim mesmo, simples assim o nome. Esse nome de arquivo, ele por padrão, né, como eu gosto de programar, vai ser exatamente o mesmo nome do componente. Então, export const button login. Esse botão de login ele vai ser um React FC, né? Que isso aqui é uma tipagem do TypeScript dizendo que este componente é um componente funcional, ou seja, de função. Então a gente tem que passar uma arrow function aqui e eu vou retornar aqui dentro button. E aqui dentro do button eu vou escrever inicialmente entrar. Olha só. E aí, vamos lá. Esse componente aqui, teoricamente, ele já está pronto, ele já está funcionando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar. Antes de eu substituir aqui, ó, olha só, eu vou mostrar para vocês como é que isso está aqui na tela. Então, ó, a gente tem duas inputs de e-mail e senha, né, que foram as que a gente criou na aula passada. E aqui está nosso botão de entrar, ele está assim. Então, eu vou substituir isso aqui, eu vou colocar, melhor, eu vou colocar aqui embaixo, né? Então, eu vou colocar button login Ctrl espaço, importei automaticamente aqui, o Visual Studio Code importou automaticamente aqui para mim o botão de login. Aqui em cima tá ele, eu vou reordenar aqui. E aí, aqui embaixo eu posso fechar tag. E aí, ó, esse botão eu vou comentar por enquanto, pra gente ver como é que fica lá. E aí, olha só, continua a mesma coisa. Só que eu vou abrir o console aqui e eu vou tentar clicar nele e ele simplesmente quebra, ele dá um reload aqui na aplicação, né? Então, olha só, vamos começar a exercitar o que a gente viu nas aulas anteriores. Vamos passar propriedades para esse botão. No botão original, a gente tinha o type e tinha o onClick, certo? Então, eu vou copiar esse type aqui e eu vou vir aqui no meu botão de login. Eu vou criar
uma interface para ele, lembrando daquele padrão que a gente estava utilizando, que era i, nome do componente, então é button login, no fim props, que são as propriedades do componente de login, botão de login. Eu vou copiar essa interface e eu vou passar aqui dentro como parâmetro de tipagem para o React FC aqui, tá certo? Então isso aqui já vai permitir com que a gente possa informar aqui uma propriedade type. A gente já pode declarar, né, especificar que este componente espera receber uma propriedade type do tipo string. Também a gente já pode dizer que este componente também vai esperar um evento do tipo onClick e que pode ser uma arrow function que retorna void. Fazia assim mesmo. Show de bola. Feito isso, especificando aqui na interface e passando a interface aqui, a gente consegue vir aqui dentro, ó. A gente poderia escrever props aqui, e aí a gente tem acesso a todas as propriedades do componente. Olha só, eu vou escrever aqui no button type props.type, mas eu vou fazer de um jeitinho que eu gosto um pouco mais. Que jeito é esse? Eu vou vir aqui, ó, e eu vou desestruturar essas props. Como é que a gente faz para desestruturar as props? Essa função aqui, ó, ela vai receber todas essas propriedades aqui, certo? Então eu posso fazer o seguinte, eu coloco chaves, e eu dou um Ctrl espaço e ele já me sugere todas as propriedades que esse componente pode receber. Assim, eu consigo receber essas propriedades isoladas. Eu não preciso de props, ponto alguma coisa, props, ponto não sei o que. Às vezes é mais prático assim. Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Então, eu posso apagar o props aqui, porque o type vem direto. Type do tipo string. Aparentemente, ele está reclamando aqui. Vamos ver o que ele está reclamando. Olha só. Type string is not assignable to type button, submit ou reset. Então, o que ele está dizendo? Ou undefined, né? Ele está dizendo que string, ou seja, qualquer tipo de string, não pode ser atribuído para estes tipos específicos do type do button. Então, o que eu vou fazer? Olha só que interessante. Eu deixo o mouse aqui em cima do type, né? E esse type, ele vai me dizer qual é exatamente o tipo desse type. Então aqui, ó, ele está dizendo que ele é button, submit, reset ou undefined. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar até aqui. Copiei isso. Em vez de eu dizer que o type é string, eu colo. Ó, então agora ele vai ser button, submit ou reset. E eu coloco a interrogação para dizer que esse atributo type ele não é obrigatório. Então, agora, o meu type aqui do button, então ele vai ser essas três possíveis propriedades. E aí, aqui embaixo, ó, ele já está aceitando, porque o type ele é do valor correto, o valor que ele estava esperando ali. Isso que é importante a gente sempre ler os erros que estão aqui, né? Porque a gente costuma esclarecer bastante as dúvidas. Então, beleza, estou especificando o type agora, estou especificando o onClick, eu vou copiar o onClick e eu vou repassar esse onClick aqui para o componente onClick. Teoria, então, se a gente vir aqui no nosso componente de login e simplesmente copiar essas coisas aqui, ó, ele já está funcionando de novo. Ele parou de reclamar, né, de dar erros aqui. Se eu voltar aqui no navegador e clicar, ó, ele já não reclama mais, ele não fica dando aquele reload, né? E aqui ele já loga os valores das minhas inputs que eu digitei. Show de bola. Porém, olha só que intrigante. Se eu fizesse um outro botão aqui e que eu quisesse colocar cadastrar-se, como é que eu faria? Porque, bom, o botão de login, ele está mostrando o texto entrar. Então significa que isso aqui está fixo, este entrar aqui. Como é que eu faço para passar um valor aqui? O que eu gostaria de fazer? Olha só, aqui ó, em vez de eu passar sempre um valor fixo, eu gostaria de passar para esse cara um cadastrar-se. Olha só, eu gostaria de passar isso aqui e nesse outro de cima eu gostaria de passar um entrar. E aí tá show de bola. Eu gostaria de fazer isso aqui, só que olha só, tô passando aqui os filhos no React, tá? E assim no HTML, enfim, tu passa filhos pro componente fazendo esse formatinho diferente aqui, né? Tu dá um abre tag, fecha tag. Então tu consegue passar um filho. E para os componentes customizados do React é a mesma coisa. Tu pode passar filhos desse jeito. Ou tu também poderia, né, passar filhos de outro jeito. Que é assim, ó. Eu vou colocar outro componente aqui embaixo, só de exemplo. Eu vou passar aqui, ó. Eu poderia passar children, entrar. Eu poderia passar assim, também, que ele deixaria. Então, são duas formas diferentes aqui de passar filhos para o componente.
Mas a mais comum e a mais recomendada é usar desse jeito, tá? Não é muito boa prática tu fazer desse jeito aqui, mas é possível também, caso tenha necessidade, beleza? Aqui, ó, tô passando os filhos, se eu volto aqui na tela, não fez nada. Por quê? Porque aqui dentro do nosso botão login, a gente não tá fazendo nada. Olha só, lembra que eu tô desestruturando as props, certo? Olha só, este componente é um componente de login, o button login, né? É um componente funcional com estes atributos que a gente especificou aqui. Só que, na verdade, este FC ele nos dá também um outro atributo por padrão, que é o filho, é os filhos, na verdade, né? Children. Então, ó, se a gente der um Ctrl espaço aqui, ele vai sugerir children. E children, olha qual é o tipo dele aqui, é um React Node. Então a gente pode passar um elemento React ali dentro como filho. Então eu vou passar esse cara aqui, vou receber esse atributo. E aqui, em vez de eu fixar o entrar, olha só, eu vou colocar um objeto e eu vou passar o children para cá. Então, ó, se eu voltar no navegador agora, olha que interessante. A gente já tem aqui o entrar e tem o cadastrar-se. Então, é muito simples. É basicamente assim que a gente consegue passar filhos para os nossos componentes. Né? Inclusive fazer tipos de interação sobre esses filhos, né? Se eu tivesse, por exemplo, recebendo 2 filhos, né, eu poderia aqui nesse React Children fazer um loop, né, em cima desses children e fazer algum tipo de interação. Eu poderia fazer isso se eu quisesse, mas neste caso, né, não tem necessidade. A gente só está simulando aqui um botão muito simples, tá? Então, galera, em resumo, era isso o vídeo. Eu queria mostrar como se passar esse filho aqui por parâmetro. Esse botão de cadastrar eu vou apagar. É muito simples, vocês estão vendo. Então, quando vocês estiver aí construindo os componentes de vocês, sempre lembre disso. Vocês podem receber filhos por parâmetro, tá certo? Então, se ficou algum tipo de dúvida sobre as coisas que eu falei, enfim, se eu puder explicar de uma maneira diferente aí, peço para vocês que deixem nos comentários. Eu faço questão de responder ali. E se eu julgar necessário, eu posso até mesmo fazer um vídeo aqui, um vídeo extra, né? Explicando melhor essas coisas. Então fiquem muito à vontade para colocar as coisas nos comentários. Deem um like nesse vídeo se vocês gostaram dele, porque isso aí me ajuda e ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo, esse conteúdo para mais pessoas. E se inscrevam no canal, porque isso sim, realmente me faz eu me empolgar muito mais para produzir conteúdo para vocês. Tá beleza, gente? Valeu, até mais.